Olá, essa é a quarta aula da playlist sobre eletromagnetismo. Nessa aula, falaremos sobre o circuito RC carregando um capacitor. Vamos entender como a carga, a corrente e a diferença de potencial no capacitor variam com o tempo. Então vamos lá. Nós temos um circuito RC com uma fonte, que tem uma diferença de potencial E, um capacitor com uma capacitância C e um resistor com resistência R. Nós temos também essa chave aqui que vai fazer o circuito funcionar. Então, enquanto ela está aberta, o circuito não funciona. Um exemplo prático de utilização dos circuitos RC seria o flash de uma câmera. Antes de ser efetuado o disparo, um capacitor é carregado através de um resistor e quando a foto é disparada, ele descarrega através da lâmpada. Então, a bateria volta a recarregar esse capacitor. Então, nós podemos ligar agora o nosso circuito RC e a partir do momento que você liga, você vai ter uma corrente fluindo dentro dessa malha. Para entender como é que funciona a carga nesse capacitor, primeiramente, nós temos que aplicar a regra das malhas aqui de Kirchhoff, que seria a soma algébrica das variações de potencial encontradas nessa malha fechada é sempre zero, ou seja, nós temos aqui que a diferença de potencial na fonte menos a queda de potencial nesse capacitor, que vai ser Q sobre C, menos a queda de potencial nesse resistor, que vai ser I vezes R, vai ser tudo igual a zero. Então, nós obtemos essa equação aqui. Nós podemos manipular ela de forma a ficar com todos os elementos dessa equação positivos. Sabemos que corrente é variação de carga no tempo. Então, nós podemos transformar a corrente no resistor em uma derivada de carga no tempo, vezes a resistência. Se você observar bem, perceba que isso daqui é uma equação diferencial. Portanto, nós temos que achar a solução de Q variando no tempo. E nessa aula, nós vamos aprender a fazer esse cálculo, porque ele é útil. Primeiramente, vamos organizar a equação. Vamos deixar esse termo aqui sozinho, então vamos dividir a equação toda por R, obtendo o seguinte. Agora, para resolver isso daqui, existem várias formas. Uma das formas que eu prefiro é pelo método do fator integrante. O método do fator integrante fala o seguinte: para uma equação diferencial dessa forma aqui, dy dx mais um alfa y igual a uma constante, nós temos que o fator integrante vai ser o e elevado aqui, a integral desse fator, que multiplica y, dx. Portanto, para o nosso caso aqui, alfa vai ser 1 sobre RC. Como é que vai ficar o meu fator integrante? Vai ser integral de 1 sobre RC dt, porque a nossa variável aqui é dt, não x. Portanto, o fator integrante vai ser igual a et sobre RC. Então, e elevado a t sobre RC. E o que eu faço com isso? O que nós fazemos é o seguinte: nós temos essa equação aqui, e nós temos que o nosso fator integrante calculado foi E elevado a T sobre RC. E o que nós vamos fazer é multiplicar o fator integrante dos dois lados da equação. Portanto, nós vamos ter elevado a T sobre RC vezes isso aqui e aqui também. E aí vai distribuir o fator integrante aqui. Então, nós vamos ter o seguinte. Percebam que se vocês observarem bem, esses termos aqui são como uma derivada em T de duas funções. E de t sobre RC vezes a carga, que é a derivada dessas duas funções, seria derivada do primeiro vezes o segundo e derivada do segundo vezes o primeiro. Então, observa, derivada em Q multiplicado pelo primeiro e derivada de E multiplicado pelo segundo. Então, você pode transformar essa soma aqui nessa multiplicação aqui e o outro lado permanece igual. Agora, nós vamos integrar os dois lados em dt. Continuando, primeiramente nós vamos ter que integrar essa derivada. Então, a integral de uma derivada é simplesmente a função que está dentro. Observe também que E sobre R não depende de t, então ele pode ir para fora. Então, sobra apenas a integral da exponencial E elevado a t sobre RC em dt. Certo? Então, é isso que a gente vai escrever na próxima folha. Bom, para integrar isso aqui, você tem que fazer uma substituição simples, chama t sobre RC de U, e você vai ver que vai aparecer um fator RC aqui, e a integral vai se manter. Pode cortar essas resistências aqui, então nós vamos ficar com EC, vai ser igual
a integral de t sobre RC dt de 0, agora definindo algum limite, de 0 a um tempo t arbitrário. Então, integrando isso aqui, nós temos que RC vezes 1e t sobre RC avaliado de 0 a t. Bom, avaliando esse número em t, fica a mesma coisa que t sobre RC, porém avaliando em 0, você vai ter elevado a 0, que vai dar 1. Porém, nós temos que lembrar desse lado aqui da equação. Esse lado ainda tem esse valor aqui, então ele vai passar dividindo aqui. Então nós vamos ter que Q vai ser igual a isso sobre e t sobre RC. Então, dividindo aqui e aqui nós temos 1, e aqui fica 1 sobre e t sobre RC, onde o expoente vai ficar negativo. Então nós teremos que Q de t vai ser EC 1 menos e a menos t sobre RC. E essa daqui é a equação da carga do meu capacitor. Então, vamos agora pensar um pouquinho nessa equação. Foi essa equação que a gente chegou. Então, vamos avaliar. Por exemplo, em t igual a 0, nós vamos ter que, aqui tem 1 sobre t, em t igual a 0, a carga do meu capacitor vai ser 0. Por quê? Porque eu vou ter 1 menos 1, então a carga do meu capacitor vai ser simplesmente 0. Então, para quê? Em t igual a 0, a carga é 0. Essa equação responde bem o comportamento do meu capacitor. Agora, se nós imaginarmos um tempo que tende a infinito, nós observaremos que 1 sobre e elevado a t sobre RC vai tender a 0. Portanto, a minha carga no capacitor vai ser EC, que é exatamente a definição de carga em um capacitor. Nós teremos que a carga no capacitor vai ter um máximo em EC e ela vai ser dada por uma exponencial, que é tempo, aqui a carga, que tem um máximo em EC para o tempo infinito. Agora, nós estamos avaliando carga. Se nós quiséssemos falar sobre a corrente, então a corrente vai ser dq dt. Então nós vamos ver isso agora. Nós temos que corrente é igual à derivada da carga no tempo. Então, nós já descobrimos qual é a equação da carga pelo tempo. Então é só derivar essa equação. Então vamos lá. Primeiro eu vou distribuir esse EC aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então nós temos que carga vai ser. Então, derivando, aqui é 0 e a derivada exponencial é ela mesma vezes a derivada do que está elevado. Então você vai derivar em t, portanto vai sobrar menos 1 sobre RC. Então nós teremos sobre menos, então vai ficar mais sobre RC e a própria derivada. E isso aqui vai ser a minha corrente em função do tempo. Então, perceba que faz sentido, né? Porque quando o tempo é 0, aqui vai ser 0, então eu vou ter 1 sobre e elevado a 0, que vai dar 1. Então, minha corrente vai ser dada pela lei de Ohm. Não faz muito sentido. Por quê? No início da carga de um capacitor, ele se comporta como um fio, simplesmente um fio comum. Agora, observem, se eu colocar minha corrente com o tempo tendendo ao infinito, observe que vai ser 1 sobre e elevado a t indo para infinito, ou seja, vai para 0. Isso quer dizer que quando meu capacitor já carregou, não passa mais corrente nenhuma lá. Um capacitor que está carregado se comporta como um fio cortado. Então, é isso que essa equação está querendo dizer para a gente. O comportamento do gráfico vai ser basicamente dado por, inicialmente, E sobre R, ou seja, a lei de Ohm, né? Mas, depois, ele cai com uma exponencial assintótica aqui. Então, para tempo infinito, a corrente vai ser 0. E, por fim, sabendo que V vai ser igual a Q sobre C, nós já temos que, nós calculamos aqui, nós teremos que V vai ser igual a E 1 menos exponencial menos T elevado sobre S. E faz sentido também, né? Porque para um V de 0, nós temos que minha diferença de potencial no meu capacitor vai ser 0. Agora, para um V no capacitor em que o tempo tende a infinito, nós teremos que 1 sobre I elevado a t sobre RC vai tender a 0, então
A diferença de potencial no capacitor vai ser a própria diferença de potencial da fonte. Portanto, esse vídeo explorou a carga de um capacitor, mostrando como se comporta a carga corrente e a diferença de potencial. Espero que vocês tenham gostado.